Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir os nossos exercícios conceituais, tá? Que são os exercícios dissertativos, os quais você tem que escrever, ok? Então nós vamos começar aqui com a número 1, tá? O que é um processo erosivo? Nós estamos fazendo os exercícios referentes ao capítulo que fala pra gente sobre os agentes externos. Como nós vimos, os agentes externos eles se diferenciam dos agentes internos porque eles ocorrem na superfície. E além desse processo de diferenciação, nós temos outros. Os agentes internos eles têm como principal característica construir o relevo, ou seja, fazer com que ele soerga, apareça na superfície. Já os agentes externos eles têm como principal característica o processo de transformação desse relevo, muitas das vezes rebaixando-o, ok? E aí é o seguinte, ó, a número 1 faz a seguinte pergunta: o que é um processo erosivo? Gente, a erosão é um processo de destruição, de transformação das rochas e dos solos. E esse processo de transformação e de destruição, ele acarreta no transporte dos sedimentos, seja dos solos ou das rochas. E esse processo erosivo ele ocorre de várias maneiras, como nós vimos na videoaula. A erosão ela pode ser uma erosão pluvial, ocasionada pela água das chuvas, tá? Pode ser uma erosão fluvial, ocasionada pela água corrente dos rios. Pode ser uma erosão eólica, onde nós temos o vento agindo e transformando o relevo. Pode ser uma erosão glacial, onde nós temos como principal exemplo as avalanches, tá? E pode ser uma erosão marinha, onde a água do oceano vai batendo no relevo que está ali na costa e vai modificando, construindo, por exemplo, as falésias, como nós vimos. Além disso, um outro agente erosivo é o ser humano. O ser humano ele também provoca erosão quando, por exemplo, ele precisa modificar a estrutura de um relevo para fazer uma obra. Tá? Então, toda vez que a gente falar de processo erosivo, a gente vai falar de transformação e destruição de solos e de rochas e, consequentemente, movimentação, esse transporte desse material que foi erodido, ok? A número 2 fala o seguinte: por que o escoamento superficial pluvial ocorre nas encostas? Quando a gente está falando de escoamento superficial pluvial, nós estamos falando do escoamento da água das chuvas, tá? Qualquer coisa que vai escoar, ela vai escoar com maior intensidade e por áreas de maior tamanho, dependendo da sua declividade. Então, por exemplo, observe a minha mão esquerda. Nós temos aqui uma vertente inclinada. A água vem e escoa. Se a vertente fosse, se o relevo fosse reto, haveria pouco escoamento superficial e mais infiltração. Se a vertente fosse mais inclinada, nós íamos ter um processo de escoamento muito mais intenso e com áreas maiores. Então, o escoamento superficial pluvial ele ocorre nas encostas, principalmente quando as encostas não tiverem uma vegetação que favoreça o processo de infiltração, tá? Porque se eu quero evitar, por exemplo, uma erosão pluvial em encostas, uma das coisas que eu tenho que fazer, enquanto técnico, enquanto geógrafo, é fazer o quê? A recuperação daquela área degradada, fazendo um plantio, ou seja, colocando vegetação naquela área. Então, o que provoca esse escoamento superficial pluvial nas encostas é a declividade dessa encosta, ou seja, menor ou maior, nós teremos maior escoamento e também a falta de vegetação. Então, para finalizar, para você entender, se eu tenho uma encosta com 40 graus de declividade e essa mesma encosta ela tem vegetação, o escoamento superficial vai ser mínimo, porque vai favorecer o processo de infiltração. Agora, se eu tenho uma encosta com declive acentuado e sem vegetação, a tendência é que esse escoamento seja muito significativo, seja muito grande, tá? Então, toda vez que nós formos relacionar escoamento superficial pluvial com encosta, você vai analisar a declividade dessa encosta e a falta ou presença de vegetação nela, ok? 3. Que relação pode ser estabelecida entre o comprimento da encosta e a sua declividade na geração de um processo erosivo? Como nós vimos, nas áreas de encosta vai predominar a erosão pluvial, a erosão que vem da água das chuvas, né? E o que acontece?
Se a encosta ela é muito grande, ou seja, ela tem uma extensão significativa, e nesse momento a gente não está pensando só na declividade, a gente está pensando no tamanho mesmo da área que vai ter o escoamento superficial. Nós vamos ter uma área erodida maior, você concorda comigo? Maior a encosta, maior a área erodida por esse processo de chuva. Tirando esse fato, além do tamanho, a declividade ela vai demonstrar a intensidade desse processo erosivo. O que eu quero dizer? Se a encosta é mais declinada, nós temos maior força para a água escoar, não é? Por exemplo, a encosta está assim, praticamente a declividade é inexistente, então a água vem e filtra. Quando a encosta tem um declive acentuado, a água escorre com maior facilidade. Então, essa resposta da pergunta da Unicamp, ou seja, qual a relação que existe entre o tamanho da encosta e a declividade no escoamento pluvial, superficial da água da chuva, é isso. Se a encosta é muito grande, eu vou ter uma área erodida maior. E se a encosta é grande e com declive acentuado, a erosão vai ser mais intensa. O solo, a rocha destruída e transformada pela água da chuva, vai ser em maior intensidade, por quê? Quanto maior a declividade, maior a intensidade do escoamento superficial. Tranquilo? Isso não tem erro, não. Então, uma coisa muito interessante e que vocês devem observar agora na nossa cidade é que nós estamos no período de outono e inverno. E nós estamos no clima tropical e a principal característica desse período de outono e inverno é uma estação seca. Então, agora que é a hora, por exemplo, da Defesa Civil e da Prefeitura, dos técnicos da Prefeitura, trabalharem no sentido de mitificar, ou seja, diminuir o processo que pode haver de destruição no verão, quando chove. Então, agora que nós temos que tentar replantar em áreas de encosta para que a vegetação cresça. Quando não dá tempo da vegetação crescer, é muito comum as pessoas colocarem gramas nas encostas, para que a água tente filtrar. Além disso, é muito comum também você fazer próximo às encostas a construção de muros, para que, caso ocorra um processo de desmoronamento, esse muro faça o que? A segurança, segure o solo que está vindo a desmoronar. Tá? Então, são coisas para se pensar. A geografia que eu te ensino não é simplesmente para você passar no pismo, é para você ter para a sua vida. Isso é uma serventia para o seu dia a dia. Ok? Então vamos ver aqui o texto para a gente analisar as questões 4 e 5. A figura abaixo apresenta a sequência evolutiva de um perfil de solo. Aí, gente, é muito importante você entender esse exercício para que você possa compreender o que é um solo desenvolvido, o que é um solo pouco ou muito desenvolvido. Observe aqui, ó, que eu vou começar aqui no primeiro, onde está só o R. Esse R significa rocha. Rocha não é o horizonte, tá? É aquilo que dá a origem para o solo. E dependendo de qual rocha esse solo surgiu, características particulares vão estar nele. Esse primeiro momento aqui não existe solo, você tem uma rocha. No segundo momento aqui, você tem um solo pouco desenvolvido, tá? Porque você tem apenas um horizonte. No segundo momento aqui, você tem dois horizontes no solo. Esse segundo solo aqui, ele é um solo mais desenvolvido que o primeiro e mais profundo. Por quê? Porque toda vez que eu falo de solo mais desenvolvido e mais profundo, eu estou falando de solo com mais horizontes. Nesse segundo solo aqui, ó, onde nós temos os horizontes A e C, eu tenho, obviamente, mais horizontes, porque eu tenho dois, enquanto no primeiro eu só tenho A. Por isso esse segundo solo aqui é mais desenvolvido e mais profundo. Já no terceiro solo aqui eu tenho um solo muito mais desenvolvido e muito mais profundo. Por quê? Porque ele possui três horizontes. Então esse terceiro solo aqui, por que eu estou falando terceiro? Porque o primeiro é uma rocha, aqui não tem solo. Esse terceiro solo aqui, ele é mais desenvolvido que o segundo e muito mais desenvolvido que o primeiro. O segundo solo tem dois horizontes, então ele é menos desenvolvido que o terceiro, que possui três horizontes, mas ele é mais desenvolvido que o primeiro, que possui um. E aí, além dessa questão de saber o que é um solo mais desenvolvido e mais profundo, você sabe que o solo mais desenvolvido e mais profundo é o que possui mais horizontes, eu também consigo, através da observação dos horizontes, classificar um solo que possui mais tempo de formação. Quanto mais horizontes um solo tem, quer dizer que mais tempo ele já está no processo de construção. Tá? Então esse terceiro solo aqui é o que tem mais horizontes se comparado com os dois. Então ele é mais antigo que os outros dois.
O segundo, ele é mais recente que o terceiro solo, porque ele tem 2 horizontes, mas ele é mais antigo que o primeiro, que tem apenas um. Tá? Sabendo disso, a pergunta 4 é o seguinte: quais são os fatores ambientais que interagem para o desenvolvimento de um perfil de solo? Gente, existem, como a própria pergunta fala, fatores que vão contribuir para o desenvolvimento de um solo, para que ele surja. Quais são os fatores? O clima, tá? Climas úmidos, a gente tem solos mais desenvolvidos, com mais horizontes, porque a água vem, provoca um intemperismo químico com muita intensidade. E climas secos, por exemplo, a gente tem solos menos desenvolvidos. Então, nós moramos numa região intertropical do nosso planeta. Os nossos solos são muito mais desenvolvidos que os solos que existem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma região temperada. Por quê? Porque aqui o índice pluviométrico é maior. Então, você tem um clima, você tem um relevo. Ou seja, se você tem um relevo que é plano, o solo vai ser mais desenvolvido porque a água infiltra da chuva. Numa área de declive, a água não escorre mais, como nós vimos, do que infiltra. Portanto, nessas áreas onde o relevo é muito inclinado, por exemplo, de planalto, o solo é menos desenvolvido do que numa área de planície, onde praticamente o escoamento superficial é nulo e a água infiltra. Então, nós já temos o clima, o relevo, nós temos a rocha. Dependendo qual tipo de rocha, nós vamos ter um solo diferente. Então, por exemplo, você já ouviu falar, nós já estudamos isso, que os solos vulcânicos, eles são mais férteis. Por quê? Porque eles se formam da decomposição de rochas vulcânicas que estão fertilizadas com elementos químicos advindos do magma. Então, um solo que se forma sobre rochas magmáticas, ele é mais desenvolvido que um solo que se forma sobre rochas sedimentares. Tá? E além do clima, do relevo e do tipo de rocha, nós temos o tempo. Quanto mais desenvolvido um solo, quer dizer que mais tempo houve para que ocorresse a sua formação. Tranquilo? Então você vai pensar sempre em fatores como clima, relevo, tempo e o tipo de rocha que deu origem ao solo. 5. A ação humana pode interferir no desenvolvimento de um perfil de solo como apresentado? Como pode ser? Sim, pode influenciar. Por exemplo, quando você retira a vegetação de um local, você está favorecendo mais o processo de escoamento do que de infiltração. Então, a retirada da vegetação feita pelo homem faz com que os solos fiquem menos desenvolvidos. Ou seja, se eu desse 2 imagens para você de solo, vamos supor, o segundo solo, eu estou passando o mouse, e o terceiro. E aí eu te perguntasse, em qual desses solos a retirada da vegetação ocorreu? Você vai falar para mim que é o segundo solo, porque houve mais escoamento superficial, consequentemente menos infiltração, por isso menos horizontes foram desenvolvidos, ok? Então, por exemplo, a retirada da vegetação feita pelo homem interfere sim na formação de um perfil de solo, tá? E, por exemplo, se você construir em determinado relevo, você conseguir afetar a declividade, diminuindo ou aumentando ela, você também vai influenciar na infiltração e no escoamento superficial, provocando, consequentemente, menor ou maior formação de horizontes. Tá? Espero que você tenha entendido essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.